Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Seu Direito em Análise, com a condução da jornalista Juliette Manfrim. Olá, para você que nos acompanha no Seu Direito em Análise desse sábado, hoje o nosso bate-papo é sobre direito sistêmico. Nós recebemos um monte de questionamentos a respeito dessa prática do direito que não é ainda muito conhecida, mas é extremamente importante. A nossa convidada hoje é a super especialista, advogada, doutora Alessandra Volkmann. Ela vai esclarecer para a gente como é que está o andamento do direito sistêmico, pode atuar com direito sistêmico, não pode, enfim. Nós vamos trazer os questionamentos dos nossos internautas, que certamente vão ajudar muito na sua vida também, e se numa demanda judicial talvez caiba isso, você pode ficar mais atento e conversar com o seu advogado sobre isso. Doutora Alessandra, seja bem-vinda ao Seu Direito em Análise. Obrigada, Juliette. Para mim é uma honra estar aqui. Olá a todos. Muito bom estar aqui falando de uma das áreas que eu gosto, que é uma paixão, que é o direito, e também, né, o pensamento sistêmico. Então, eu sou advogada há mais de 20 anos. Já tenho 7 anos que eu trabalho com o direito sistêmico. Também tem 10 anos que eu sou consteladora sistêmica familiar. E hoje eu trabalho com neuroconstelação. E a sua primeira pergunta, né? Como é que está o direito sistêmico neste momento? Eu já ia começar justamente por ela. Mas que bom que você já entrou. Porque assim, existem muitas dúvidas. Primeiro, assim, a gente poderia falar um pouquinho, o que é o direito sistêmico? Podemos. Porque deve ter gente que está acompanhando a gente que não sabe. Ok. Então, o direito sistêmico, esse termo, direito sistêmico, ele foi forjado pelo juiz Sam Storch, lá em 2010. 2012, o Dr. Sam começou a utilizar as constelações sistêmicas no judiciário. Então, o direito sistêmico, ele tem o fundamento das constelações sistêmicas. Dr. Sam, ele era, né, constelador, e ele pensou, puxa, como é que eu faço para utilizar as práticas da constelação no meu dia a dia enquanto juiz? E aí, ele, né, vinha para as audiências, vinha as pessoas para as audiências de instrução e tal, e ele começava a fazer perguntas sistêmicas, né? Porque então, as constelações sistêmicas, que são a base do direito, elas se baseiam em 3 princípios. O princípio do pertencimento, o princípio da ordem e o princípio do equilíbrio entre o dar e o receber. Bert Hellinger, que foi quem sistematizou as constelações, né, como nós temos hoje, ele disse que existem leis invisíveis que comandam a nossa vida. E que quando essas leis são observadas, nós podemos então ter uma vida feliz, próspera e saudável, né? E então a lei do pertencimento. A lei do pertencimento, ele diz que todos precisam pertencer ao sistema, né? E qual é o meu primeiro sistema? O meu primeiro sistema é o meu sistema familiar. Esse é o meu sistema, dali eu venho. Eu tenho vários sistemas. Eu tenho meu sistema de amizade, de religião, meu sistema político, do trabalho, enfim, eu tenho vários sistemas. Mas o meu primeiro é o meu sistema familiar. Então, para que eu pertença a este sistema, né, eu preciso fazer o quê? Preciso fazer igual aos meus antepassados. Por quê? Porque assim como eu trago a cor dos olhos, a cor dos cabelos, né, a cor da pele, eu também trago em mim, no meu DNA, todas as histórias dos meus antepassados. Tudo aquilo que aconteceu, quem eu sou, as histórias da minha família, eu trago tudo isso dentro de mim, né? Eu sou, na minha genética, eu sou metade meu pai, metade minha mãe. Eu sou 50% meu pai, 50% minha mãe. E claro, 50%, né? O 100% eu mesma, né? Na minha vida. Mas com tudo aquilo que eu aprendi no decorrer da minha caminhada. Mas então eu trago todas as histórias do meu pai e todas as histórias da minha mãe. E para que eu pertença ao meu sistema familiar, eu preciso fazer igual os meus pais, igual os meus avós, igual os meus bisavós. E muitas vezes eu não sei nem por que eu estou fazendo aquilo. Exatamente. Né? Tem uma historinha que se conta que uma mulher colocava um pernil assar no forninho e deixava o forninho um pouquinho aberto. Aí chegou uma pessoa e falou para ela, mas por que você assa esse pernil, esse forninho aberto? Está gastando um monte de energia, de gás e tal.
Uai, minha avó sempre fez assim, sempre funcionou assim. Por que que a avó dela fazia assim? Porque a avó dela tinha um forninho pequeno e era o jeito de assar. Né? Então, inconscientemente, eu repito a mesma história. Exatamente. E hoje eu não me dei conta de que eu não preciso fazer igual. Eu posso fazer diferente em algumas coisas. Né? Exatamente. Tudo muda. Hoje eu não preciso lá mais bater a pedrinha para acender o fogo. Ainda bem. Com todo o conhecimento lá dos meus antepassados, que foram, né, todo o conhecimento que eles me trouxeram, hoje eu vou lá, aperto o botãozinho e eu ligo o fogo. Exato. Né? Então, esses conhecimentos que eu tenho hoje, eles me foram passados né, por cada um daqueles que vieram antes. E é impressionante aplicar isso para o direito, né? É uma humanização do direito, né? Humanização do direito. Olhar para o outro como um ser integral, né? Porque ele não é só ele tem também as histórias que, né, da família dele, é também, né? Então, exatamente. Então, aí nós temos o pertencimento, que eu preciso pertencer a esse sistema, preciso fazer parte, todo mundo precisa pertencer. Né? Se eu for bem diferente, eu não pertenço, eu sou excluído. Né? E se eu sou excluído, eu sou lá o quê? Aquele lá não, né, faz parte, foi excluído da família e tal. Então, eu preciso fazer igual para que eu pertença. Né? A gente chama, inclusive, de boa consciência. Perfeito, ótimo. E aí, então, a outra lei, isso, né, num en passant aí, bem rapidinho. A outra lei é a lei da ordem. Então, a lei da hierarquia. Eu sou pequena, meu pai e minha mãe são maiores que eu, meus avós são maiores que eu, meus bisavós são maiores. E o que isso significa na minha vida? A vida chegou até mim, é o meu bem mais precioso. Mas ela só chegou a mim por quê? Porque os meus pais me deram. Então, os meus pais, que vivem em mim e vão viver sempre, mesmo que eles morram, em todas as minhas células, eles estão, então eles vivem em mim. E eles são os grandes, eles vieram primeiro, eles começaram o começo. E eu estou aqui para fazer a minha parte, tomar a vida que chegou até mim e fazer, então, um pouquinho diferente naquilo que me cabe. Eu nunca vou fazer melhor que os meus pais. Claro. Né? Até porque o mais precioso é a vida, eu nunca vou poder retribuir a vida para eles. Então, o que é a minha parte? Chegar aqui, assumir a minha vida, tomar a minha vida e dali para frente seguir, né? Passar a vida adiante, fazer o melhor com esta vida que chegou até mim. Mas eu nunca vou fazer melhor que os meus pais. Tem um amigo meu que diz assim, meu pai tem 10 filhos, teve 10 filhos, analfabeto, não sabia ler, nem escrever, nem nada. E ele teve 10 filhos. Criou os 10, hoje os 10 estão ótimos, né? Ou sem faculdade e tal. Eu só tive um filho. Da onde que eu sou melhor? Eu só dei conta de ter um. Eu não tive os 10. Eu não sou melhor que meu pai, nunca, e não vou ser. Né? Eles têm os conhecimentos deles, exato, a vida deles, como foi, do jeitinho que foi, eles fizeram o melhor que eles podiam. Então, eles são os grandes e eu, né, posso me colocar no meu lugar de pequena. E o que é legal nisso, nessa hierarquia, é que... agora esqueci o nome do autor que fala, mas é como se nós fôssemos, então, uma flecha, né? Essa flecha só pode ser atirada para o mundo se eu tiver um arco forte. Se eu não tiver um arco forte, eu não posso ser atirada. E quem é o meu arco? São os meus pais. Toda vez que eu julgo e que eu digo, vocês estão errados, vocês deviam fazer isso, ou deviam fazer aquilo, eu estou dizendo, vocês não são bons o suficiente. Quando eu digo isso, vocês não são bons o suficiente, o que eu estou dizendo para mim mesma? Metadinha de mim não presta. Sim, exato. Porque um pé de banana não pode dar laranja. Exatamente. E aí o que eu vou fazer? Né? Eu vou repetir aquelas histórias que eu julgo nos meus pais. Eu vou repetir, eu ou os meus filhos, né? Porque aí nós temos o outro princípio, o princípio do dar e receber, do equilíbrio, né? Então eu recebi a vida, passo a vida à frente fazendo o meu melhor, ou tendo filhos, mas fazendo o melhor com a vida que chegou até mim, né? E sempre nesse equilíbrio, eu nunca vou conseguir devolver para os meus pais. Então, para que equilíbrio eu faço a minha parte para frente? E nesse equilíbrio, nas nossas relações.
Então, quando eu me relaciono com o outro, né, eu gosto de falar muito que eu só sou humano porque, né, quando que eu me torno realmente ser humano? Quando eu me relaciono com o outro. Porque eu sou humano, ok? Nasci humana, mas se eu ficar lá escondidinha numa caverna, não vai fazer diferença. Eu não vou fazer diferença. Eu não vou conseguir me aprimorar, eu não vou conseguir melhorar enquanto pessoa, eu não vou conseguir nada. Eu só consigo isso na minha relação com o outro. Então, nesse equilíbrio, se eu vou no mercado, cheguei no mercado, comprei, me dá um pão. Se me dá o pão, eu te pago com dinheiro. Acabou nossa relação. Esse é o equilíbrio. Esse é o equilíbrio. Peguei o pão, paguei com o dinheiro, ok. Está ok. Mas se eu quero manter um equilíbrio numa relação, o que eu preciso? Ter a balança sempre subindo e descendo. Né? Isso vale para as relações... Todas as relações, né? Estou aqui com você. Você, Alessandra, vamos fazer lá um podcast. Beleza. Eu venho. Eu estou te dando, você está me dando essa oportunidade de aparecer aqui, de falar sobre o meu trabalho, e eu estou te dando aí as mídia, as informações, enfim, nós estamos em equilíbrio. Mas se nós quisermos continuar com isso, Alessandra, me dá mais um pouquinho, né? E eu te dou mais um pouquinho, aí você me dá um pouquinho mais, e eu te dou, né, numa relação de amor, né? Eu chego para você e te dou um beijinho. Você me dá um beijinho e diz, ai, que gostoso esse beijinho. Então, eu te dei, você recebe e você me dá um pouquinho mais. Eu recebo e te dou um pouquinho mais. E assim nós vamos... Difícil manter essa compensação sempre, né? Eu acho que é quase impossível. E no direito, como é que se aplica isso? Já pensando um pouquinho nessa primeira pergunta, a gente vai ter algumas outras perguntas também. Como é que se aplica tudo isso no direito? Porque é um desafio gigantesco. O direito sistêmico, então, esse nome, direito sistêmico, ele surgiu, então, disso, da aplicação das constelações. Esses princípios que eu falei para você, Bert Hellinger diz que são as 3 leis do amor, né? Pertencimento, ordem e compensação. Então, o Dr. Sami começou a trabalhar lá e tal, e começou a falar, com que as pessoas entendessem que começou na vara de família. Então, por exemplo, chegava um pai e uma mãe lá brigando por uma situação e ele trazia para uma consciência, para a consciência. Tá, mas você veja bem, teu filho é metade você. Teu filho é metade a mulher, é metade a mãe, é metade o pai. Quando você está dizendo, né, que a mãe não presta, está dizendo que metadinha do teu filho também não presta. E é assim, é isso. Então, quando começou a constelação, então ela traz uma expansão de consciência. O direito sistêmico hoje não é só constelação. Direito sistêmico hoje nós temos ferramentas da PNL, nós temos... Que é a programação neurolinguística, né? Isso, PNL, programação neurolinguística, nós temos essa visão sistêmica, nós temos várias técnicas para trabalhar no judiciário que não sejam só as constelações, né? Algumas vezes eu posso conversar com você. Eu tenho um caso no meu escritório, ontem, que aconteceu, inclusive. Chegou uma cliente minha, que já é minha cliente, falou, Alessandra, tem aquele processo lá, como é que tá? Eu falei, vem cá, vamos olhar para ele, vamos fazer um acordo e tal. Ela falou, mas eu tenho mais um monte de processo para você. Tá bom, vem aqui que a gente conversa. Quando ela chegou lá, esse monte de processo não era dela, era do marido dela. Falei, tá. Então, e esses processos o teu marido quer que você resolva? Não, ele não tá nem aí com esses processos. Esses processos não andam, já passou por 4, 5, 6 advogados, esses processos não andam. E eu preciso resolver isso. Falei, por que você precisa? Mas preciso resolver, porque de quem são esses processos? Esses processos são seus ou do teu marido? Não, só do meu marido. Então, né? Quem é advogado sabe que eu não posso pleitear direito à lei em nome próprio. Né? Então, não tem, esses processos não têm força para seguir. Porque o próprio interessado no litígio não está nem aí. Né? Então, esses processos não têm força. Claro. Falei, então, né, eu, de minha parte,
Você não tem o que fazer eu também, não né? tenho o que fazer. Como Esses advogada. processos eu não pego. Porque muito fácil seria para mim. Eu te cobro lá 3 mil por mês para acompanhar esses processos. Mas nós vamos pro resto da vida. Exatamente. E qual é a minha função ali? Minha função não é essa. Não é ganhar dinheiro nas costas do outro. Eu sei que esses processos não têm força para seguir. Por quê? Né? Um processo de inventário. Por que fica tudo lá parado anos e anos e anos e anos e briga e briga e briga? Por quê? Os herdeiros às vezes não estão interessados. Os herdeiros não fizeram nada para receber. Qual que é o equilíbrio disso? Meu pai queria deixar. Mas queria deixar para quem? Às vezes queria deixar para o filho mais velho. Não. Não, porque tem que ser igualdade. Vem os filhos todos e dizem, não, tem que ser tudo igual. Mas e para quem que meu pai queria deixar? Era para o filho mais velho. E aí esses processos não se desenrolam nunca. Ficam se arrastando por Ficam se arrastando décadas. por décadas. Então eles não têm força. Né? Então, o direito sistêmico, ele utiliza várias ferramentas além da constelação. Essa forma né? Nós já estamos trabalhando numa visão sistêmica quando eu disse para minha cliente, esses processos eu não posso atuar, a não ser que o teu marido venha aqui no escritório e diga, eu quero resolver. Queira resolver. Exatamente. Exatamente. E assim, a gente tem uma série de polêmicas envolvendo o direito sistêmico, inclusive embates dentro do próprio CNJ e tribunais de justiça, enfim. Nesse momento, aí nos aprofundando nessa primeira questão, e a gente vai ter outras aí que acho que já foram até respondidas um pouquinho. Como é que está a aplicação? Pode atuar com o direito sistêmico? Como é que está isso, Alessandra? Em 2012, o Dr. Sami começou a fazer as constelações no judiciário. Aí o que ele fez? Ele pegava lá 100 processos, né? 100 processos parecidos, e chamava as pessoas, porque a constelação, elas começaram, o Bert Hellinger começou fazendo elas presencial e com pessoas. Então as pessoas vão representar, né, a minha ancestralidade, toda a minha história, né? Num campo chamado campo mórfico, mas aí é uma conversa para uma outra hora. Então, o Dr. Sami convidava as pessoas que tinham processos afins e chamava essas pessoas para participar desse grupo de constelação. Trazia um caso, constelava um caso. E aquelas outras pessoas, detentores lá dos outros 100 processos, que estavam assistindo, quando assistiam e terminavam a constelação, ele obtia até 97% de acordos nos outros processos, por terem assistido aquela constelação. Isso ele foi tabulando todos esses dados, né? E aí, em 2016, se eu não me engano, agora não tenho bem certeza, ele recebeu um prêmio conciliária legal, se eu não me engano, um prêmio do CNJ. Ok. A partir daí começaram, hoje nós temos 19 estados do Brasil que trabalham com as constelações no judiciário. O Paraná é um deles? Paraná não. Alguns tribunais. Então, o que aconteceu? Em 2019, bom, no Código Civil lá tem uma normativa dizendo que qualquer forma de conciliação é legal, né? Não é bem essa escrita, mas dizendo isso. Então, eu posso utilizar várias formas. Eu posso utilizar mediação, eu posso utilizar comunicação não violenta, eu posso utilizar várias formas para tentar um acordo, uma composição. E a constelação entrou aí. Acontece que não temos regulamentação para as constelações. Entendi. 2019, o Conselho, uma Associação Brasileira de Constelações Sistêmicas, entrou com um pedido para o CNJ para que fosse regulamentado. Ok, o CNJ olhou e falou assim, bom, fica livre-arbítrio de cada juiz, de cada tribunal. Acontece que nós não temos, como não temos a regulamentação, as pessoas formam constelação, mas eu não tenho lá, muitas vezes não é exigido que tenha X horas, né, ou que tenha num curso superior, não que para ser constelador precisa ter, mas né, eu não sei aonde que essa pessoa foi formada. E aí começaram algumas situações de pessoas que não entenderam qual era o objetivo da constelação.
Ao mesmo tempo, o Conselho de Psicologia, né, lançou uma nota dizendo que não autorizava o uso, né, que não era legal, que as constelações são uma pseudociência e tal, e que não tinha comprovação, e que estava fazendo mais bagunça do que ajudando. Agora, dia 15 de outubro de 23, foi realizada uma audiência pública a pedido da Associação Brasileira de Constelações Sistêmicas, pretendendo novamente, então, a edição de uma norma que regulamentasse, né, a formação e a atuação desses consteladores. E, né, para ser usada no âmbito dos métodos consensuais dos conflitos aplicados no judiciário. O relator, eu até vou ler aqui porque eu trouxe, essa informação é nova, então ele votou pela restrição e pela restrição das constelações, e a presidente da comissão, Mariana dos Anjos, explicou que o objetivo do debate, né, a constelação, ela pode ser utilizada como uma ferramenta que auxilia na resolução de conflitos, se aplicada de forma responsável. E diante da expansão de consciência desenvolvida com a abordagem, não podendo ser tratada como substituta dos tratamentos psicoterápicos, e ela pode ser aplicada de forma multidisciplinar nos moldes da advocacia colaborativa. Esse processo foi para julgamento semana passada, foi para a pauta do CNJ, não foi julgado. Terça-feira ele estava no 15ª ordem para ser julgado, também não foi. Então, né, ele está na porta para acontecer. Está na porta para acontecer. Não sei como que vai ser, né? A gente torce. A gente torce para que seja, porque nós precisamos de uma regulamentação. Precisamos. Exato. Não é, eu sou constelador. Ok, você é constelador, mas e qual é a tua carga horária? O que você tem de ética? Esse processo, ele vem, né? Como é que eu vou olhar para esse processo? Então, porque isso já engata. É complicado. Muito precisamente na nossa segunda pergunta. Porque a pessoa gostaria de saber o seguinte: em que situações o direito sistêmico pode ser utilizado? Quais são as aplicabilidades, né, para o direito sistêmico? Porque tem questões que não podem, né? E tem questões que podem. Ou tudo pode? Meu ponto de vista, tudo pode. Mesmo em situações criminais? Mesmo em situações criminais. Mesmo em situações criminais. Por exemplo, então vamos lá. Vamos por uma coisinha começar mais facinho. Justiça do Trabalho. Chega uma pessoa e diz assim: doutora, eu não sei o que acontece. Eu trato os meus funcionários super bem, faço tudo para eles e tem tudo conforme diz o sindicato e faço tudo. E no final eles entram com uma ação contra mim. Mas eu estou cheio de ação. Ok. O que dentro do pensamento sistêmico eu entendo? Você era patrão do teu funcionário ou você era pai? Princípio da hierarquia. Houve uma inversão de ordem, né? Eu trabalho e eu recebo o meu salário. A compensação está ali? Compensou? Agora, meu funcionário vem trabalhar. Eu faço mais para ele do que aquilo que eu deveria, né? Enquanto... Eu me coloco no papel de pai desse funcionário. E aí, o que acontece? Um pai está sempre dando para o filho. Exato. Dando. Esse funcionário fica uma criança. E ele fica dependente. Por mais que eu dê, quanto mais eu der, também desequilibra a balança. Porque eu dou, o outro não tem como retribuir. Porque ele recebeu demais. Quem recebe demais, não tem como retribuir. E aí fica pesado. Sim. E aí, para ficar pesado, o que eu faço? Ou eu entro com uma ação, ou eu, sei lá, quebro um aparelho. Então, desequilibrei. Dentro da ordem do equilíbrio, da compensação, houve um desequilíbrio. Então, o pensamento sistêmico, a hora que o empregador entende isso, não, então, peraí. Né? Realmente eu me coloquei como pai dele mesmo. E esse funcionário? Pois eu acho que talvez ele não tivesse pai, ou talvez o pai dele não estava presente, eu escutava o choro dele, a briga com a família, não sei o quê.
E aí eu inverti a ordem. E aí eu tenho esses processos na justiça. Olha, interessantíssimo. Tudo pode usar, então. Tudo. Alessandra, ai, mas sei lá, numa cobrança, ou numa, né, por que que as pessoas me devem? Me devem, me devem, me devem. O que que acontece? Quem no teu sistema ficou devendo para alguém, ou ficou... Não tem como eu jogar uma bola vermelha na parede, ela voltar verde para mim. Se não tá acertado lá atrás, aqui na frente alguém vai acertar, vai precisar acertar. Na vara de família é o mais comum, né? Porque nós a gente temos... ouve falar muito, né? Nós temos o divórcio, né? Quando a gente tem um divórcio, a gente tem alienação parental, né? Então é muito gostoso quando as partes se entendem que, né, o meu filho é metade pai, metade é mãe, quando um tá falando mal do outro, esse filho tá ali no meio, e ele às vezes entra na dor da mãe, entra na dor do pai, e depois, né, nós temos aí os adolescentes, né, com drogadição, com alcoolismo. Então, como que eu entendo, né? Como é que eu vou acertar isso, né? Ah, tudo bem, pega esses menores infratores e leva lá para o Sense. Pro Sense. Mas isso vai resolver? Não vai resolver se nós não olharmos a raiz do problema, né? Qual é a raiz? Será que essas crianças tiveram pai e mãe? Será que como é que foi a situação? Né? Sei, minha mãe... Enfim, quando a gente olha para isso dentro de uma constelação, ou com o próprio pensamento sistêmico, quando eu digo, olha, teu pai, ele era assim, tua mãe era assado, ok, mas isso era deles, você não tem que se meter, você não tem que entrar na dor nem da mamãe e nem na dor do papai. Ah, mas o meu pai não era presente, meu pai sumiu, nunca apareceu, bababá. Ok, mas ele... Quando eu entendo que ele vive dentro de mim e que, né, eu posso me preencher com este pai que está dentro de mim, né? Porque, muito legal falar de amor romântico. Mas muitas vezes não aconteceu um amor romântico. Mas o espermatozoide fecundou o óvulo. E ali eu tenho a vida. E todas as minhas informações genéticas foram passadas por esse espermatozoide e por esse óvulo, né? Ok? Exato. Não está aqui, mas a vida chegou até mim. E agora? Né? O que eu faço com isso? Então agora eu vou fazer o meu melhor. Eu tenho pai e mãe, e quando eu tomo, sinto pai e mãe dentro de mim, eu posso me preencher e posso muitas vezes fazer diferente. Pois é. E assim, eu acho que isso casa muito com a nossa terceira pergunta, que a pessoa fala exatamente sobre isso. Parece até uma coisa combinada, mas não é. Que a pessoa diz assim que ela tem uma ação judicial há anos na vara da família. Ela fez uma constelação há algumas semanas, que aquilo ajudou muito e que ela gostaria de interromper o processo judicial, que ela não gostaria mais de levar o processo judicial para frente. Ela gostaria de saber como que ela deve proceder numa situação como essa. Então, bom, aí vai ter que conversar com a advogada e dizer, olha, eu não quero mais prosseguir com essa ação. Vamos encerrar. Primeiro caminho, então, conversa com o advogado. Vamos encerrar essa ação. Perfeito. Né? Chega ali. Aí também entender se o outro, né, quem propôs a ação também é importante, né? Se ele propôs a ação, então, certo. Aí que tá. Se eu propus a ação, eu posso desistir. Né? Agora, se eu não propus a ação, eu vou ter que esperar o final, né? Mas muitas vezes o que pode ser feito, né? Quando eu tenho um advogado que tem uma visão sistêmica, né? Que tem essa visão, quando eu chego para o meu advogado e digo, olha, doutor, não quero mais, eu acho que realmente aquilo não era legal e tal. O que você me diz? Quando o advogado se conhece, entende qual é o papel dele, ele diz, não, então vamos conversar com a outra parte. Vamos chamar, não é porque esse processo está em litígio, já está correndo há vários anos, que ele não pode, que eu não posso ter uma composição, que eu não posso ter um acordo. Claro. Então, eu vou chamar a outra parte. Se eu realmente, constelei e entendi essa situação, a minha forma de olhar para você, de conversar com você vai ser outra. Aquela briga, aquela faísca, aquela animosidade, ela vai sair. E quando eu falo com você, com amorosidade, que eu entendi a situação, que, né, minha energia vai assim em você, a tua também vem assim para mim.
Então, por mais que o outro, não quero você, sei lá, não sei por que entrei com ação contra você, porque você me xingou de, sei lá, blá, blá, blá. Ah, então tá, desculpa, eu sinto muito. Eu sinto muito. Não. Hoje eu entendo que eu estava passando por outros problemas. Eu posso acertar isso, mesmo eu sendo, né, Sim. o réu, né, Uhum. o requerido na ação. Então, posso pedir para o meu advogado que faça, que chame o outro, né, que a gente possa sentar e conversar e nos entendermos e essa ação, né, encerrar em bom termo. Perfeito. E o nosso próximo questionamento é o contrário, que a pessoa, pelo jeito, ela está propondo uma ação, ela está entrando com uma ação, e ela gostaria de saber se ela pode já pedir automaticamente que sejam adotadas técnicas do direito sistêmico no processo. É possível isso? Então, era possível no juizado. Nós, hoje, o juizado de Cascavel não está mais fazendo as constelações no judiciário. Entendi. Né? Então, em função, neste momento, não. Neste momento, não. Depende dessa decisão também do CNJ. Depende da decisão do CNJ, depende, né? O nosso juiz aqui, ele é muito sério, ele é muito, né, o doutor Fabrício, ele que olha para isso e ele é muito responsável, ele não quer fazer nada que descumpra aí, né? Mas neste momento, não. Neste momento, não. Mas sim, se passar aqui, né? Aí sim. Aí tudo muda. Você já pode pedir, aí tudo muda. Aí o próprio juiz pode pedir que antes da sentença seja feito, né, uma constelação, um movimento sistêmico, para que, né, ver se as partes conseguem se entender e possa ter um bom termo. E ele não precisa julgar esse processo, né? Porque o juiz está ali para julgar, mas muitas vezes... Se der um acordo, tudo Se der um acordo, tudo certo, né? É só homologar depois. É só homologar depois, porque também para os juízes também não é fácil. Como é que eu vou dizer, você tem esse direito? Sei lá. Você é um número ali, Eu né? te dei uma... Fui viajar e deixei meu filho com você. E meu filho era pequenininho. E aí, depois de 10 anos, eu volto e digo assim, não, eu sou a mãe dessa criança e agora eu quero meu filho de volta. Não, você deixou comigo. Como é que você quer pegar de volta? Eu criei essa criança, agora esse filho é meu. Quem é a melhor... Quem é que pode cuidar melhor dessa criança? Como é que eu, juiz, vou decidir uma coisa dessa? Quer dizer, eu penso, né? Então, é muito melhor que as partes se acertem para que eu não cometa uma injustiça. Claro, né? Com certeza. É evidente. E o diálogo é sempre muito importante, né? E nosso próximo questionamento pergunta o seguinte, Alessandra. Quais são as ferramentas que podem ser usadas no direito sistêmico, né, para desenvolver todas essas técnicas que você colocou? A gente tem hoje essa limitação, né, de uso ou não uso, mas vamos dizer, passou lá no CNJ, tudo certo. Quais seriam as ferramentas que poderiam ser utilizadas, né? E com relação à outra parte, se a outra parte não quiser, uma das partes pode solicitar mesmo assim, que seja utilizado técnicas de direito sistêmico? Sim, eu posso pedir. Né? Eu penso. Se a outra parte não quiser, tá tudo bem. Não tem problema. Aí não pode ser utilizado. Aí não pode ser utilizado. Entendi. Porque eu não posso forçar ninguém, né? Uma das críticas do Conselho de Psicologia é essa também. Né? Eu não posso utilizar. Então, as ferramentas, vamos lá por partes, né? Vamos. Então, primeiro, o que eu tenho? Primeiro, eu preciso ter uma postura sistêmica. Essa postura, esse entendimento, né? Dessas leis, essa postura olhando para você sem julgamento, né? Eu, enquanto autor, né, ou juiz, ou advogado, ou, né, promotor, então eu preciso ter essa postura sistêmica, né, para que se resolva em bom tom. Eu preciso ter essa postura. Sim. Então, as ferramentas é a postura sistêmica, né? Os movimentos que podem ser feitos, né? E das técnicas nós já falamos. Eu posso usar tanto a constelação. Bom, aí você me perguntou das ferramentas do direito sistêmico. Então, exatamente. É a postura sistêmica, né? As técnicas que eu tenho ali, né? Ou com bonequinhos, ou com âncora de solo, ou, né? Ou com pessoas e grupos e tal. Então, são essas. Essa postura sistêmica,
e daí as técnicas que eu tenho para isso. E acima de tudo também um profissional que atue nessa área, né? É muito importante isso, né? Porque às vezes eu procuro um advogado que não trabalha, que não conhece, às vezes tem até um certo preconceito e solicito, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então precisa Então ser. precisa ser. Fica a dica então, né? E dentro do judiciário, o que acontece? Por que se quer normatizar? Então, para isso, quem é que vai atuar como constelador no judiciário? Né? Qual é a carga horária máxima que essa pessoa tem que ter? Qual é o conhecimento que ela tem que ter? Claro. Será que ela já é um profissional do direito? Ou ela, né? Ela vai ter acesso ao processo? Não vai? Como na mediação? Na mediação eu não tenho acesso ao processo. Exato. Então, para onde que eu quero olhar? Como que isso vai se dar? Nas escuras. Tá, mas qual que é a tua situação? Minha situação é uma guarda. Eu tenho a guarda? Essa guarda, tá, é uma guarda. Ok, ponto. Quem que vai ficar? Eu preciso saber o que é o processo. No meu entendimento, eu preciso saber o que esse processo tá falando, do que ele está falando, aonde que eu quero chegar, como se isso né? O que eu faço? Pergunta para os meus clientes. Se nós fizermos, né, essa constelação, qual é o teu tema? Teu tema é tal, ok. E se nós fizermos, como tua vida estaria daqui 3 meses? Minha vida estaria assim. Então, eu preciso fechar uma constelação. Eu não é só eu simplesmente abrir e deixar aberto. E aí, eu preciso fechar. Eu tenho responsabilidade com isso. Eu tenho responsabilidade com essas pessoas, eu tenho responsabilidade, né? A minha responsabilidade. Então, eu preciso fechar uma constelação. Claro. E muitas vezes, colocou-se aí, né? Porque é pseudociência, porque não sei o quê, porque o fulano foi lá, né? O que apareceu na mídia faz pouco. O constelador falou que eu tinha que perdoar meu marido que me bateu. Quer dizer, essa pessoa não entendeu, obrigada. Essa pessoa não entendeu, não foi esclarecida sobre o que é uma constelação. Não houve uma expansão de consciência. Exato. Houve simplesmente um movimento ali. Não adianta. Então, é uma coisa de muita responsabilidade. Muita responsabilidade mesmo. É um desafio também, né? Um desafio também. Né? Nosso último questionamento, porque vai seria lá. o penúltimo, mas um deles já foi respondido. Tá. Nosso último questionamento diz o seguinte: a nossa internauta gostaria de saber quais são as vantagens, tanto para a pessoa que opta no processo judicial adotar técnicas do direito sistêmico, metodologia do direito sistêmico, quanto para o profissional da área de direito, o advogado. Quais são as vantagens para cada um? Tá. Para o advogado, né? Para o advogado. Por que eu posso utilizar? Quando eu utilizo o pensamento sistêmico, não só as constelações. Uhum. Isso, a PNL, a comunicação não violenta, né? E também essa base, claro, aí da constelação. Então, quando eu utilizo o pensamento sistêmico, para que eu seja um profissional, quando eu vou fazer um curso, quando eu vou, né, me aperfeiçoar, eu já estou me curando. Né? Por quê? Eu sou um ser normal. Uhum. Normal. Né? Dentro de mim tem 50% meu pai, 50% minha mãe. Meu pai é 50% o pai e a mãe deles. A minha avó, Bert Hellinger dizia que nós temos até 40 pares antepassados que influenciam a nossa vida como ela é hoje. Nossa. Se eu tenho até 40 pares que influenciam na minha vida como é hoje, você também tem. Sim. Todos nós temos. Então, o que acontece? Quando eu vou me aperfeiçoar, eu já vou curando as minhas dores, algumas dores que eu já tenho, né? E quando eu advogado, estou curado das minhas dores, você chega para mim no meu escritório e diz: doutora, eu preciso olhar isso aqui, não sei o quê. Se eu estou curado, eu digo: não, ok, eu vou olhar para você sem julgamento, eu vou mostrar, né? Tentar mostrar para você que o que existe por trás daquela dinâmica. Sim. Né? Porque às vezes chega um cliente no teu escritório com sangue no olho. Uhum. Tá, mas e por quê? Né? E se o advogado está na dor, ele diz: não, você tem razão. É isso mesmo, esse cara é um safado que ficou devendo para você. Me dá aqui essa ação, que essa ação tá ganha, nós vamos ganhar essa ação.
que o advogado faz? Ele pega para ele o problema. E quando ele pega para ele o problema, uma que ele se emaranha com o cliente, né? O cliente não larga mais dele, porque daí ele vira pai do cliente, etc. E outra, ele inverte a ordem. Ele deixa o cliente fora do lugar dele. A ação não é minha, a ação é do cliente. Né? Me cabe mostrar os caminhos e tal, Sim. mas não é minha. E quando eu digo, me dá aqui que eu vou fazer, porque né, isso aqui realmente foi uma injustiça, que você sofreu. Então, eu tenho grandes chances desse processo se prolongar infinitamente, né? Meu cliente não ganhar, porque eu também não sei se ele está falando a verdade ou ele está mentindo. Sim. E eu me emaranho, então, que esse cliente saiu do meu lugar. Agora, quando eu tenho uma postura sistêmica, eu vou olhar para o meu cliente. Ah, ok. Tá, mas isso começou quando? Como é que foi? Bababá. E será que isso mesmo? E será que a outra parte? E se nós chamássemos a outra parte aqui? Né? Será que a gente não consegue? Então, eu consigo resolver. Antes, muitas vezes, eu não preciso nem entrar com ação judicial. E se eu não entrar, para mim é uma beleza. Eu ganhei os meus honorários. E aquele caso está encerrado. Exatamente. Eu tenho tempo para outros casos. Né? Eu posso apoiar mais pessoas nesse processo. E para o meu cliente também. Porque se ele entendeu aquela situação, ele, né, houve essa expansão de consciência, ele, puxa, né, então agora eu não preciso mais fazer isso. Né? Digamos aí, você me perguntou antes, no criminal, na violência doméstica, né? O que acontece? Quando a gente olha para isso, muitas vezes quando a pessoa entende o que está por trás daquilo, se está repetindo alguma história, Sim. ou se não está, ou se foi porque não teve pai e mãe presente, etc. Quando eu olho, eu entendo essa situação, e eu curo essa situação em mim, eu não volto a reincidir, eu não volto a cometer o mesmo delito. Eu só vou cometer se isso não está resolvido em mim. Então, para o cliente, é ótimo, porque ele entendeu a situação e encerrou por ali. Para o advogado, é maravilhoso. Vim aqui, apoiei esse processo, porque eu não estou aqui te ajudando, eu estou apoiando você nesse processo, né, para que haja essa expansão de consciência. E eu tenho vou ter muitos mais clientes, porque eu tenho tempo. Né, ou seja, uma relação de ganha-ganha. Relação de ganha-ganha. Todo mundo vai ganhar, né? Todo mundo vai ganhar. Assim, é um assunto que ainda é muito novo, é muito jovem. Certamente vão ter internautas que vão querer mais esclarecimentos, ou vão pensar, olha, isso pode caber para mim, eu preciso de mais esclarecimentos. As pessoas podem te procurar nas redes sociais. Sim. Como que as pessoas te encontram? Meu Instagram. Ótimo. Né? Ali_Volkmann. Com K lá no V-O-L-K-M-A-N-N. Colocando Volkmann já me encontra. Ali Volkmann. No meu Instagram e no meu escritório. Né? Posso passar meu celular? 459-9957-6473. Perfeito. Ótimo. Eu gostaria de agradecer imensamente. Eu posso fazer uma propagandinha? Claro, por favor. Provavelmente em fevereiro, na metade de fevereiro, eu vou estar facilitando workshops para advogados. Ah, olha que legal. Para advogados, para que eles possam se habilitar e conhecer um pouquinho e curar um pouco as suas dores, para que quando o meu cliente chegue, eu possa, né, olhar para ele como um todo, né, com tudo que ele traz, e não me emaranhar nesse processo, e não ficar pesado para mim, e não tomar as dores dele para mim, né? Já estão abertas as inscrições? Fevereiro. Não, ainda não. Só em fevereiro. Então vamos já assumir o compromisso. Antes de abrirem as inscrições, a gente volta a bater um papo aqui para a gente falar sobre as técnicas, enfim, sobre as vantagens. E certamente a gente vai ter um monte de profissionais que vão ter interesse, porque realmente é uma área muito encantadora, não só do direito, mas da vida, né? Da vida, sim. E eu quero agradecer imensamente por você ter aceito o nosso convite, o nosso bate-papo. As portas estão abertas, sempre. Eu agradeço a você, Juliette, por todo o teu carinho, por toda a tua dedicação com esse trabalho lindo que você faz. Gratidão. Muito obrigada. Obrigada. Comprometimento. Estamos Gratidão a todos que estão aí nos assistindo.
E se eu puder responder mais alguma coisa, espero que tenham ficado um monte de dúvida. É importantíssimo. Né? Dúvida é sempre bom. Exato. Então, me procure, estou aí à disposição. Obrigada. Obrigada mais uma vez. E para você que nos acompanhou em mais um Seu Direito em Análise, nós voltamos na próxima semana com um novo tema. Até lá, tchau, tchau.